A história mais famosa da humanidade começa com um sinal nos céus, a história do nascimento de Jesus, marcada por uma estrela que guiou os reis magos. Mas, e se por 2000 anos, nós tivermos interpretado esse sinal de uma forma completamente errada? Vamos desconstruir essa narrativa, não com fé, mas com a frieza da ciência e da lógica. O Evangelho de Mateus, a única fonte canônica que menciona a estrela, descreve algo que desafia todas as leis da astronomia. Mateus capítulo 2, versículo 9 diz: "E eis que a estrela, que tinham visto no oriente, ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino." Parem e pensem nisso por um instante, como um astrônomo do século XXI. Uma estrela, um sol distante, um corpo celeste massivo, a trilhões de quilômetros de distância. Não caminha na frente de uma caravana. Estrelas se movem no céu noturno devido à rotação da Terra, sim, mas elas não guiam viajantes como um GPS celestial. Elas não fazem curvas, não mudam de direção e, o mais importante, não param subitamente para pairar sobre uma casa específica em uma pequena vila na Judéia. Se uma estrela real fosse tão próxima da Terra para parecer pairar sobre um único edifício, a gravidade e o calor teriam incinerado nosso planeta instantaneamente. Então, o que quer que os magos tenham visto, não era uma estrela no sentido astronômico. Cometas, supernovas, conjunções planetárias, todas essas teorias já foram propostas, e todas falham em um ponto crucial. Nenhuma delas pode explicar o movimento inteligente e direcionado descrito na Bíblia. Um cometa segue uma órbita fixa. Uma supernova é uma explosão estática. Uma conjunção é um alinhamento aparente de planetas que se desfaz lentamente. Nada disso se comporta como um guia pessoal. O que estamos lendo em Mateus não é a descrição de um fenômeno celestial natural. É, na verdade, a descrição técnica, e precisa de um objeto voador sob controle inteligente. Um objeto capaz de navegar em baixíssima altitude, ajustar sua velocidade para acompanhar o ritmo de uma caravana de camelos por meses, e finalmente, executar uma manobra de voo pairado, estacionário sobre um alvo preciso. Nos termos de hoje, o que isso soa para você? Para mim, soa exatamente como a descrição de um drone ou de uma sonda não tripulada. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo, nos textos que a igreja decidiu deixar de fora, os chamados evangelhos apócrifos. O proto-evangelho de Tiago, um texto do século II, oferece detalhes ainda mais intrigantes. Ele descreve a estrela como sendo imensamente brilhante, a ponto de as outras estrelas não serem mais visíveis. Isso não é o comportamento de um corpo celeste natural. Um objeto natural, por mais brilhante que fosse, não ofuscaria todas as outras estrelas do céu. O que está sendo descrito aqui é uma fonte de luz artificial e intensa, uma luminosidade própria, e não um mero reflexo da luz do sol. Uma luz tão poderosa que dominava completamente o céu noturno. Se removermos o véu da tradição religiosa por um momento e analisarmos esses relatos com a perspectiva da ufologia moderna, as peças começam a se encaixar de uma maneira perturbadora. Um objeto luminoso com capacidade de movimento inteligente e autônomo, um voo em baixa altitude, a capacidade de pairar sobre um local específico, uma emissão de luz tão forte que ofusca os corpos celestes naturais. Todos esses são critérios clássicos. O checklist do que hoje definimos como um objeto voador não identificado, um UVNI. Não estamos falando de homenzinhos verdes, mas sim de uma tecnologia avançada. A estrela de Belém não seria uma estrela, mas sim uma nave-guia, uma sonda de reconhecimento. Sua missão? Marcar um ponto de interesse, posicionar-se com precisão cirúrgica para indicar a chegada de alguém, ou de algo, que não era deste mundo, pelo menos não da forma como nós entendemos. O relato bíblico pode não ser a história de um milagre divino, mas sim o registro do primeiro contato documentado da humanidade com uma inteligência não terrestre. E se for esse o caso, a história do Natal se torna muito mais complexa e fascinante. Vamos pensar nas implicações. Se uma tecnologia avançada estava envolvida no nascimento de Jesus, qual era o seu propósito? Seriam guardiões observadores? Ou teriam papel ativo nos eventos que se seguiriam? A ideia de uma semeadura ou de uma intervenção extraterrestre em momentos-chave da história humana é um tema recorrente na teoria dos antigos astronautas. E o nascimento de Cristo é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes da história. A narrativa oficial nos diz para aceitar a estrela como um milagre, um ato de Deus que transcende a física. Mas e se o milagre não for a violação das leis da natureza, mas sim a aplicação de uma tecnologia tão avançada que, para uma civilização da Idade do Bronze, pareceria indistinguível de um ato divino? Arthur C. Código Clarke disse que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E o que os magos viram? O que Mateus descreveu?
não seria o maior exemplo disso na história registrada? Essa linha de pensamento abre uma caixa de Pandora. Se a estrela era um VN, quem eram os magos? Eram apenas astrólogos ou eram, talvez, iniciados em um conhecimento secreto, capazes de reconhecer aquele sinal nos céus, pelo que ele realmente era? E o mais importante, qual era a natureza daquele que nasceu sob aquele sinal? Era divino, humano ou algo totalmente diferente, uma hibridização, o resultado de uma engenharia genética avançada? Estamos apenas começando a arranhar a superfície de um dos maiores mistérios de todos os tempos. A evidência está lá, escondida à vista de todos, em um dos livros mais lidos do mundo. Nós só precisamos aprender a lar com novos olhos. Na próxima parte, vamos explorar quem eram realmente os anjos, mencionados nos evangelhos, e por que suas descrições se encaixam perfeitamente no perfil de seres extraterrestres. A história que você pensava conhecer está prestes a ser virada de cabeça para baixo. Se este mergulho na história oculta te intrigou, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a continuação. O que você acha? Deixe sua teoria nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. O mistério em torno da vida de Jesus não termina na estrela de Belém. Pelo contrário, ele se aprofunda de forma colossal quando olhamos para o silêncio. A Bíblia nos conta sobre o nascimento, depois um breve e fascinante episódio aos 12 anos, quando ele debate com os doutores da lei no templo, mostrando uma sabedoria muito além de sua idade. E depois, nada, um vazio. 18 anos de silêncio absoluto. A história simplesmente pula daquele menino prodígio para um homem de 30 anos que reaparece nas margens do Rio Jordão. Completamente transformado, ele retorna com poderes que desafiam todas as leis da física que conhecemos. Ele demonstra uma sabedoria que nenhum ser humano daquela época, ou talvez de qualquer época, possuía. A pergunta que ecoa através dos séculos é: onde ele esteve? O que aconteceu nesses 18 anos perdidos? As teorias mais convencionais, aquelas que tentam preencher essa lacuna de forma terrestre, sugerem viagens à Índia para aprender com os mestres hindus, ou ao Egito para estudar nas antigas escolas de mistério. São hipóteses interessantes, mas elas explicam a totalidade da transformação? Explicam como um carpinteiro se tornou alguém capaz de curar o incurável e de falar com uma autoridade que abalava os alicerces do poder? E se a viagem foi muito, mas muito mais longa do que imaginamos? E se não foi uma viagem horizontal, através dos continentes, mas uma viagem vertical, para além do nosso céu? Aqui, entramos em um território fascinante, que conecta a teologia antiga com a ufologia moderna. Na ufologia, existe um fenômeno recorrente e muito bem documentado, conhecido como Missing Time, ou tempo perdido. Pessoas que relatam experiências de abdução frequentemente descrevem lapsos de tempo. Elas desaparecem por horas às vezes sem nenhuma memória consciente do que aconteceu. Quando retornam, muitas delas trazem consigo conhecimentos avançados, habilidades psíquicas recém-descobertos, ou a sensação profunda de terem estado em uma espécie de escola celestial, onde foram ensinadas sobre o universo, a vida e a própria natureza da realidade. Agora, vamos aplicar esse conceito aos 18 anos perdidos de Jesus. Ele desaparece dos registros históricos como um jovem carpinteiro da Galileia e retorna como um mestre espiritual, um curador, alguém capaz de manipular a matéria e a energia. Ele anda sobre a água, multiplica pães e peixes, acalma tempestades com uma palavra e ressuscita os mortos. Essas não são habilidades que se aprende em uma carpintaria ou mesmo em uma escola de filosofia na Índia. Essas são ações que sugerem um domínio sobre as próprias regras do universo. E as palavras que ele usa, elas são igualmente enigmáticas e poderosas. Ele surge falando de um reino que, em suas próprias palavras, não é deste mundo. Ele afirma repetidamente e sem rodeios: eu desci do céu. Para um teólogo tradicional, essas frases são interpretadas como metáforas espirituais, falando de uma origem divina, não física. Mas para um investigador da teoria dos antigos astronautas, essa declaração pode ser lida de forma literal. E se o céu, do qual ele fala, não fosse apenas uma dimensão espiritual, mas um lugar físico, localizado além da Terra? E se o reino do Pai fosse na verdade uma civilização avançada, de onde ele veio e para a qual prometeu retornar? Vamos conectar os pontos. A estrela de Belém, um objeto anômalo que guia os magos, possivelmente os mesmos vigilantes, ou seres celestiais mencionados em textos antigos. E agora, os 18 anos perdidos. Teria Jesus, durante esse período, sido levado por esses mesmos vigilantes? Teria ele sido preparado, treinado, educado por eles? Imagine uma universidade cósmica, onde ele recebeu instruções não apenas sobre moralidade e amor,
mas sobre a verdadeira história da humanidade, a natureza da alma e, crucialmente, o uso de tecnologias tão avançadas que, aos olhos de camponeses e pescadores do século I, seriam completamente indistinguíveis de magia ou milagres. Pense nisso. A capacidade de curar instantaneamente poderia ser uma forma de nanotecnologia médica ou manipulação energética. A transmutação da água em vinho poderia ser o controle sobre a estrutura molecular da matéria. Andar sobre a água poderia envolver um dispositivo de antigravidade localizado pessoalmente. Essas ideias podem parecer ficção científica, mas para uma civilização milhões de anos à nossa frente, seria apenas ciência. Quando Jesus retorna, ele não age apenas como um profeta ou um reformador religioso. Ele age como alguém que entende a programação fundamental da realidade. Ele age como um hacker do sistema. Alguém que conhece o código-fonte da existência e sabe como reescrevê-lo para corrigir bugs, como a doença e a morte. Ele fala em parábolas, não porque quisesse ser obscuro, mas talvez porque estivesse tentando traduzir conceitos cósmicos, imensamente complexos, para uma linguagem que pessoas da Idade do Bronze pudessem minimamente compreender. Era a única maneira de plantar sementes de uma verdade muito maior. A missão dele, vista por essa lente, se torna ainda mais grandiosa. Não era apenas salvar almas num sentido abstrato, mas iniciar um processo de despertar da consciência humana, de nos lembrar da nossa própria origem cósmica e do nosso potencial latente. Ele veio nos mostrar que as leis da física, como as conhecemos, não são absolutas, mas flexíveis. Ele veio nos dizer que o reino de Deus está dentro de vós, talvez significando que o potencial para realizar esses mesmos feitos, essa conexão com o universo, reside em cada um de nós. Os 18 anos perdidos não seriam, portanto, um buraco na história, mas a própria chave para entender a sua verdadeira identidade e a sua real missão na Terra. Um período de intensa preparação para a tarefa mais monumental da história: mudar o destino da humanidade para sempre. Na primeira e na segunda parte desta série, exploramos a ideia fascinante de que as divindades antigas poderiam ter sido visitantes extraterrestres, e como Jesus, como figura histórica, se encaixa nesse intrigante quebra-cabeças. Vimos como a sua concepção, batismo e até a tentação no deserto podem ser reinterpretados através das lentes da tecnologia avançada. Agora, na terceira parte, vamos mergulhar nos milagres mais famosos de Jesus, aplicando a famosa terceira lei de Arthur C. Código Clark. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Vamos analisar esses eventos não como atos sobrenaturais, mas como demonstrações de uma ciência que está muito além da nossa compreensão atual. Primeiro, vamos falar de um dos milagres mais icônicos: Jesus caminhando sobre as águas do Mar da Galileia. Para a nossa física atual, isso é impossível. A densidade do corpo humano e a força da gravidade simplesmente não permitem. Mas e se Jesus não estivesse a desafiar a física, mas sim a manipulá-la? Pensemos nos relatos modernos de OVNIs. Testemunhas descrevem objetos que flutuam silenciosamente, que fazem curvas em ângulos impossíveis e que parecem anular a gravidade. A teoria por trás disso é o domínio da manipulação gravitacional, ou tecnologia antigravidade. Se uma civilização avançada domina esta tecnologia, controlar a força gravitacional localmente tornar-se uma realidade, anular a gravidade ao redor do seu corpo permitiria não só flutuar, mas caminhar sobre qualquer superfície, incluindo a água, como se fosse solo firme. O que os apóstolos viram como um ato divino poderia ter sido a aplicação de uma tecnologia de controle gravitacional pessoal? Seria Jesus a usar um dispositivo ou uma capacidade inata para manipular os campos gravitacionais ao seu redor? É uma pergunta que nos força a repensar os limites do possível. Agora vamos abordar outro milagre espetacular: a multiplicação dos pães e dos peixes. Segundo os evangelhos, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Do ponto de vista da conservação de massa e energia, isso parece pura fantasia. Mas e se olharmos para a vanguarda da física e da nanotecnologia? Hoje, os nossos cientistas teóricos sonham com impressoras moleculares, máquinas capazes de rearranjar átomos. Imagine uma tecnologia que possa extrair átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio do ar, da umidade do solo, e reorganizá-los para criar matéria orgânica, como pão e peixe. Essencialmente, criar comida a partir do nada aparente. Chamamos a isso replicadores de matéria, um conceito popular na ficção científica, mas que tem uma base teórica na física quântica. Se Jesus, ou a tecnologia que ele possuía, dominava a manipulação da matéria a um nível atômico, a multiplicação dos alimentos não seria um milagre, mas um processo de fabricação avançado. Ele não estaria a criar matéria do nada, mas a reorganizar a matéria existente
de uma forma que nos parece mágica. Talvez o milagre não fosse a criação, mas a transformação em escala massiva, executada por alguém com um conhecimento profundo da estrutura fundamental do universo. E o que dizer das curas instantâneas? Jesus curava a lepra, cegueira, paralisia, muitas vezes com um simples toque ou até à distância. A medicina moderna ainda luta para conseguir tais feitos. Mas vamos analisar o que os próprios textos dizem. Em Lucas 8, quando uma mulher com uma hemorragia o toca, Jesus diz: "Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder." A palavra grega original para poder é dunamis, da qual derivamos dinâmica e dínamo. Ele não descreve a cura como um ato místico, mas como uma transferência de energia, uma força tangível que saiu dele. E se essa dunamis fosse uma forma de energia bioelétrica ou biofotônica altamente avançada? Hoje, a nossa medicina começa a explorar terapias com luz, ultrassom e campos eletromagnéticos para acelerar a cicatrização e até regenerar tecidos. Imagine uma tecnologia que leva isso a um nível exponencialmente superior. Uma tecnologia capaz de diagnosticar instantaneamente o problema, a nível celular, e aplicar a frequência energética precisa para corrigir o defeito. Seja ele um nervo danificado, células doentes ou um vírus. As curas de Jesus poderiam ser a aplicação de uma medicina bioenergética extremamente avançada. Uma tecnologia médica que uma civilização superior poderia ter desenvolvido ao longo de milênios. Ele não seria um feiticeiro, mas sim um médico de campo, com um kit de primeiros socorros de um futuro muito distante. Ao juntar estes pontos menos caminhar sobre a água, como manipulação da gravidade, a multiplicação dos alimentos como replicação molecular e as curas como medicina bioenergética, menos um padrão começa a emergir. Se despirmos estes eventos do seu manto místico e religioso, o que sobra? Sobra a imagem de um indivíduo, um operador, a usar ferramentas e conhecimentos de uma tecnologia extraordinariamente avançada num mundo primitivo. Para as pessoas da Judéia do século I, que mal compreendiam a roda e o fogo, tais feitos só poderiam ser interpretados como divinos, como magia. Mas para nós, no século XXI, começamos a vislumbrar os princípios científicos que poderiam estar por trás de tudo isto. A questão que fica é: se Jesus era um operador de alta tecnologia, quem eram seus instrutores? Quem lhe deu acesso a este conhecimento e a estas ferramentas? E qual era o verdadeiro propósito da sua missão na Terra? Esta é a questão que iremos explorar na próxima parte da nossa série, enquanto investigamos a crucificação e, mais importante, a ressurreição. Através desta mesma lente tecnológica, a história pode ser muito mais complexa e fascinante do que alguma vez imaginamos. Obrigado por assistirem, e não se esqueçam de subscrever para não perderem o próximo episódio. Vamos agora para o que talvez seja o evento mais abertamente ufológico de toda a Bíblia. Ele acontece no topo de uma montanha e é conhecido como a Transfiguração. Se você quiser conferir, está no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Jesus pega seus 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e os leva para um lugar alto e isolado, longe de todos. E aí, do nada, a aparência de Jesus se transforma completamente. Seu rosto começa a brilhar como o sol, e suas roupas ficam tão brancas, mas tão brancas, que são descritas como brancas como a própria luz. É uma cena que desafia qualquer explicação natural. E não para por aí. De repente, 2 seres aparecem ao lado dele, conversando com ele. O texto os identifica como Moisés e Elias. Agora pare um instante e pense em quem eram essas figuras. Moisés, o grande legislador de Israel, que recebeu as tábuas da lei também no topo de uma montanha, em meio a trovões e uma nuvem espessa. Já Elias, segundo o Antigo Testamento, é uma figura ainda mais intrigante nesse contexto. O livro de Reis nos conta que Elias nunca morreu de forma convencional. Ele foi arrebatado aos céus, em uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo. Uma descrição que para muitos pesquisadores da teoria dos antigos astronautas, soa exatamente como a decolagem de uma nave. Então, temos Jesus brilhando com uma luz sobrenatural, ladeado por um homem que teve um encontro direto com uma presença divina no Monte Sinai, e outro, que foi levado para o céu, em um veículo voador flamejante. A cena já é extraordinária, mas o clímax do evento é o que realmente sela a conexão com a ufologia moderna. O versículo 5 do capítulo 17 de Mateus descreve o momento crucial. Ele diz: "Eis que uma nuvem luminosa os cobriu." Vamos analisar essa frase com cuidado. Nuvens enormes, como conhecemos, são feitas de vapor de água. Elas não emitem luz. Pelo contrário, elas bloqueiam a luz do sol, criam sombras. Uma nuvem luminosa ou nuvem brilhante é uma contradição em termos naturais. Porém, essa é exatamente a descrição que uma pessoa da antiguidade, sem nosso vocabulário tecnológico, usaria para descrever um objeto que paira no céu e emite sua própria luz.
Pense nos relatos modernos de OVNIs. Frequentemente são descritos como luzes brilhantes no céu, às vezes envoltos em uma espécie de névoa ou aura luminosa. A nuvem luminosa é a descrição perfeita para uma nave emitindo luz, radiação ou ionizando o ar ao seu redor. A reação dos discípulos é de puro terror. O texto diz que eles caíram com o rosto em terra, apavorados. Não é uma reação de quem vê um fenômeno meteorológico comum, por mais estranho que seja, é uma reação de quem está diante de algo poderoso, incompreensível e avassalador. E então, algo ainda mais incrível acontece. Pedro, Tiago e João são envolvidos por essa nuvem. Eles entram nela, e de dentro dessa nuvem, eles ouvem uma voz poderosa falando com eles. Vamos juntar as peças. Um objeto luminoso desce do céu e pousa no topo de uma montanha. 3 testemunhas observam uma figura central: Jesus, cujo corpo emite uma luz intensa. 2 outros seres, que não são deste plano terreno, um morto há séculos e outro levado para o céu, se materializam e conversam com ele. As testemunhas são então envolvidas pelo objeto voador e ouvem uma voz vinda de seu interior. No jargão da ufologia, isso é um relato clássico de contato imediato, especificamente de 3º e 4º graus. 3º grau é a observação de seres associados ao OVNI. 4º grau é quando as testemunhas são levadas para dentro da nave. Os discípulos viveram tudo isso. O que eles testemunharam no Monte da Transfiguração não foi uma simples visão mística. Foi um evento físico, real, presenciado por múltiplas pessoas. Foi o pouso de uma nave no cume da montanha. Uma conferência de cúpula entre Jesus e esses mensageiros, que podemos chamar de seres interdimensionais ou extraterrestres. A grande questão é: o que foi discutido lá? Qual era o propósito dessa reunião secreta no topo da montanha? O texto bíblico não entra em detalhes sobre o conteúdo da conversa entre Jesus, Moisés e Elias, mas podemos especular. Talvez eles estivessem discutindo a fase final da missão de Jesus na Terra, a preparação para os eventos que levariam à sua partida, que, como vemos antes, também seria marcada por um fenômeno aéreo extraordinário. A transfiguração pode ter sido um ponto de checagem, uma reunião estratégica com um alto comando para alinhar os próximos passos. Jesus estava recebendo suas ordens finais, ou talvez um reforço de energia e propósito para o que estava por vir. Essa interpretação pode parecer chocante para alguns, mas ela resolve todas as inconsistências do relato. A luz ofuscante, os seres que aparecem, a carruagem de fogo de Elias, a nuvem luminosa que envolve a todos, a voz que vem de dentro dela e o terror absoluto das testemunhas. Tudo se encaixa perfeitamente no modelo de um contato com uma inteligência não humana avançada, usando tecnologia que, para a época, só poderia ser descrita como divina. A Bíblia pode ser de fato um registro histórico de nossa longa e complexa interação com visitantes de outros mundos. Obrigado por assistir e continue nos acompanhando nesta jornada. Se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. A missão termina, mas não com a morte, com uma extração. A ressurreição, como vimos, já desafia toda a biologia que conhecemos, mas a ascensão desafia a astrofísica. Vamos abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Encontramos a descrição final da partida de Jesus da terra. O texto diz: foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Prestem atenção nesta palavra novamente. Nuvem. Ele não simplesmente desapareceu no ar como um fantasma, não se desmaterializou ou virou espírito. A Bíblia é clara. Ele subiu fisicamente, e um objeto, descrito como uma nuvem, o recolheu. Isso, na linguagem de hoje, soa exatamente como uma abdução física, testemunhada por várias pessoas. Imaginem a cena: os discípulos estão ali, de queixo caído, olhando para o céu, tentando processar o que acabaram de ver, e então, do nada, 2 homens vestidos de branco aparecem ao lado deles. E o que eles dizem é crucial. Eles falam: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Parem e pensem na precisão dessa promessa. Não é uma promessa poética ou metafórica. É uma promessa técnica, quase mecânica. Ele voltará da mesma forma que foi. Como ele foi? Fisicamente subindo, sendo recolhido por uma nuvem. Então, ele voltará como? Fisicamente, descendo, vindo do céu, dentro de uma nuvem. A lógica é direta. E essa ideia não fica isolada. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7,
reforça essa mesma imagem de forma ainda mais grandiosa. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Não é uma nuvem, no singular. São nuvens, no plural. Agora vamos fazer um exercício de tradução tecnológica. Vamos substituir a palavra antiga, nuvem, pelo termo que usaríamos hoje para descrever um objeto voador não identificado, veículo aéreo ou nave. De repente a profecia muda completamente de tom. Eis que vem com as naves, e todo o olho o verá. Isso já não soa mais como uma descida mágica, etérea e espiritual, soa como uma aterrissagem, uma chegada em escala global, visível para todos no planeta. Seria uma invasão massiva, como tantos filmes de ficção científica nos mostram? Ou seria o retorno triunfante de uma frota que, talvez, esteve nos observando por milênios, esperando o momento certo para se revelar? O que a Bíblia estaria realmente descrevendo? Uma intervenção divina ou uma intervenção extraterrestre? E se na verdade não houver diferença entre as duas coisas? E se a glória de Deus que as Escrituras tanto falam for, na verdade, uma descrição da tecnologia avançada de uma civilização muito mais antiga que a nossa? Pensem no Êxodo. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite guiava os israelitas pelo deserto. Uma fonte de luz e orientação constante, vinda do céu. Seria isso apenas um milagre climático? Ou a descrição de uma neve pairando sobre eles, oferecendo proteção e guiando seu caminho? Ezequiel descreveu rodas dentro de rodas, com olhos ao redor, que se moviam em qualquer direção, sem se virar. Uma descrição tão detalhada e bizarra, que até hoje intriga engenheiros e teólogos. Seria a visão de um anjo celestial? Ou o relato de um homem antigo tentando descrever, com seu vocabulário limitado, um drone de reconhecimento avançado, ou um veículo de outro mundo? A narrativa bíblica está repleta de eventos que, sob a lente da tecnologia moderna, ganham um significado completamente novo. O maná que caía do céu para alimentar os hebreus. Seria um milagre alimentar, ou um tipo de processador de alimentos de alta tecnologia, fornecendo sustento a partir da umidade do ar, por exemplo? A Arca da Aliança, um objeto tão sagrado e poderoso que matava quem a tocasse indevidamente. Uma caixa santa ou um dispositivo tecnológico, talvez uma fonte de energia ou uma arma, com um campo de força letal? Quando juntamos todas essas peças, desde a criação do homem, a imagem de seus criadores, passando pelos anjos que visitam a terra, os gigantes, Nefilins, a destruição de Sodoma e Gomorra com fogo do céu, até a vida, morte e ressurreição, e extração de Jesus, um padrão começa a surgir, um padrão de intervenção. A história que nos foi contada como sendo de fé e milagres, pode ser na verdade uma crônica da longa e complexa relação da humanidade com seus criadores, mentores, ou talvez, seus vigias. Uma civilização avançada que nos semeou neste planeta e que tem acompanhado o nosso desenvolvimento desde o início. A promessa do retorno não seria então o fim do mundo como o conhecemos, mas talvez o fim da nossa quarentena cósmica. O momento em que nossos criadores, os deuses de antigamente, finalmente voltam para se revelar. E a pergunta que fica é: se eles voltarem, como seremos recebidos? Como filhos pródigos que finalmente amadureceram? Ou como um experimento que deu terrivelmente errado? A resposta, talvez, esteja escrita não apenas nas estrelas, mas nas páginas de um livro que achávamos que já conhecíamos tão bem. A Bíblia pode não ser apenas um livro de fé, mas o maior relato ufológico de todos os tempos. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa viagem pelas escrituras te fez pensar, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos da nossa investigação. Obrigado por assistir e até a próxima. Isso nos leva aos dias de hoje. Por que o Vaticano, a instituição que guarda essa história há milênios, está investindo tanto em astronomia? Você sabia que eles possuem telescópios espalhados pelo mundo, como o Observatório do Vaticano no Arizona? E por que um de seus instrumentos mais avançados, um espectrógrafo infravermelho de última geração, recebeu o nome de LU código 1FFIM. O nome, claro, é um acrônimo técnico, mas a escolha é no mínimo provocativa. Coincidência, talvez? Mas em uma história cheia de símbolos, coincidências são raras. Nos últimos anos, a postura da Igreja Católica mudou radicalmente. O próprio Papa e seus astrônomos principais declararam publicamente que a existência de vida extraterrestre não contradiz a fé cristã. Eles afirmaram que batizariam um alienígena se ele pedisse. Por que essa mudança de discurso agora, depois de séculos de silêncio e perseguição,
Há quem pensasse diferente. Será que eles sabem de algo que nós não sabemos? Será que eles estão se preparando para um evento que mudará tudo? Existem teorias que ligam essa preparação ao conceito do segundo advento, a prometida volta de Jesus. A Bíblia diz que ele retornará nas nuvens, da mesma forma que ascendeu. E se essas nuvens não forem vapor de água, mas as mesmas nuvens metálicas e brilhantes descritas por Ezequiel, e se esse retorno for o momento em que a camuflagem finalmente cairá e a verdadeira natureza desses seres será revelada? Há quem fale do projeto Bluebeam, uma teoria da conspiração moderna que sugere que governos poderiam usar tecnologia holográfica avançada para simular um evento global como uma segunda vinda ou uma invasão alienígena para unir a humanidade sob um único governo. É uma ideia assustadora. Mas e se a verdade for ainda mais estranha? E se eles não precisarem simular nada? E se o evento for real? E a única coisa que está sendo manipulada é a nossa percepção sobre ele? Vamos considerar uma possibilidade chocante. Uma que une todos os pontos que discutimos até agora. E se Jesus não foi apenas um homem, um profeta, ou o Filho de Deus, no sentido tradicional, mas sim o maior contato extraterrestre da história da humanidade? Pense nisso. Sua concepção foi anunciada por um anjo, um ser de luz. Ele realizou feitos que pareciam milagres. Curou instantaneamente, multiplicou alimentos, controlou os elementos e até ressuscitou os mortos. Para uma civilização antiga, isso seria divino. Para uma civilização milhões de anos mais avançada, isso poderia ser simplesmente tecnologia e biologia avançadas. E se Jesus fosse um híbrido, uma ponte entre o celestial e o terreno, ou talvez um emissário, um diplomata cósmico, enviado por uma civilização benevolente para tentar corrigir o curso de uma humanidade presa em ciclos de violência e ignorância? Sua mensagem central era o amor, o perdão e a consciência, menos princípios que, segundo muitos teóricos, são as leis universais que governam civilizações avançadas e pacíficas em todo o cosmos. Ele não veio para fundar uma religião cheia de dogmas e rituais, mas para nos ensinar um novo modo de ser. Uma mensagem que talvez tenhamos distorcido ao longo dos séculos. A pergunta final é esta: se eles voltarem amanhã, se naves descerem dos céus, não como monstros de ficção científica, mas como as mesmas nuvens de glória, ou carros de fogo de metal polido, descritos nos textos antigos, como a humanidade reagiria? Nós os adoraríamos como deuses, repetindo os erros do passado, ou os atacaríamos como invasores, movidos pelo medo que foi programado em nós por filmes e narrativas de conquista? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro da nossa espécie. Talvez a Bíblia e outros textos sagrados não sejam apenas livros de religião. Talvez sejam registros históricos de contato, manuais de uma história galáctica que nós esquecemos como ler, uma história onde deuses eram viajantes das estrelas, anjos eram seus mensageiros, e milagres eram demonstrações de uma tecnologia que ainda não conseguimos compreender. A verdade talvez não esteja enterrada em tumbas ou escondida em cofres. Ela pode estar lá o tempo todo, escrita nas entrelinhas das histórias que contamos a nós mesmos há milênios, esperando apenas que a gente pare de olhar para baixo para o dogma e comece a olhar para cima para as estrelas com novos olhos e uma mente aberta. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível. Se você gostou desta série e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo com suas teorias e o que você achou. Até a próxima.